o que eles plantavam, todas as plantações, tudo que eles faziam, que eles plantavam para comer, para se alimentar. Vinham os midianitas, e vinha povo de todos os lugares, e vinham com o camelo, com tudo, e tiravam tudo. Arrancava tudo, não deixando nada para eles. Como se fossem os gafanhotos mesmo. Tirava tudo. E Deus resolveu agir pela misericórdia com esse povo. E foi aonde que ele foi atrás de Gideão. Mandou ir atrás de Gideão. Quem foi de Gideão? Gideão era filho de Boaz. Amém? A Alessandra Ferreira, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Estou fazendo minha caminhada e fazendo minha live. Era para ter feito mais cedo, mas o celular estava descarregado. Esqueci. Mas enfim, quem foi Gideão? Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés. Isso você encontra lá em Juízes, no capítulo 6, no verso 11 ao 15. Aí a história vai contar que Gideão viveu um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando o quê? Adoração ao Deus, letra minúscula, ao Deus pagão, Baal. Os israelitas não se preocupavam mais com as coisas de Deus. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos medianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina. Isso tudo você encontra no livro de Juízes. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos medianitas que tomavam o gado, o resultado das colheitas. E os judeus acabavam ficando cada vez mais empobrecidos. E passaram a viver escondidos nas montanhas da caverna. Então olha para você ver. O que é uma pessoa quando está afastado? Alessandra, Fabiana, Deus te abençoe em nome de Jesus. Como que é uma pessoa quando está afastada do caminho de Jesus? Um povo que servia a Deus, um povo que conhecia Deus, um povo que adorava a Deus, de repente passou a adorar outros deuses, se curvar diante de outros deuses, Baal, e com isto, nada que eles faziam ia para frente. Nada que eles faziam mais ia para frente. Eles eram roubados o tempo todo. Olha que gramado lindo. Fico encantada com a natureza. Então, e passaram a viver escondido, porque eles matavam também. E eles fugiram para as montanhas e foram se esconder em caverna. Agora você vê, se um povo que serve a Deus, que é liderado por Deus, que anda conforme a palavra, que anda sobre a vontade de Deus. Alessandro, se puder compartilhar aí, a Branca, Deus te abençoe, Fabiana, Luísa, Pai do Senhor, querida. Se o povo que anda na obediência com Deus, se ele precisa se esconder em montanha, em caverna. Não, de forma alguma. Nós somos livres. O Senhor já pagou por nós nossos pecados na cruz do Calvário. Derramou o teu sangue. Para quê? À toa? Não. Para que fôssemos livres. E nós somos um povo livre. Mas eles começaram a viver escondido nas montanhas e cavernas. Sentindo que o peso da opressão. O povo de Israel começou a clamar ao Senhor pedindo a sua libertação. Agora sim, depois de tanta luta, o povo de Deus resolveu clamar pela sua libertação. E foi neste contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Vocês conhecem a história? Quando o anjo apareceu. Enquanto ele estava ali, Gideão estava ali malhando seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos medianitas. E olha que ele estava ali malhando. Só um momentinho responder aqui mesmo. Procurar a sombra, que o sol está quente. Ele estava ali malhando
Eu estava ali malhando o trigo numa prensa de vinho. Acredito que Gideão tinha cerca de uns 30 anos de idade. É um cálculo, tá? Não é exato. Isso naquela ocasião lá. E o anjo chegou, veio até Gideões e disse para Gideões: você vai liderar o povo de Israel. Você vai liderar o povo de Israel. Agora você vê, eles morriam de medo de sair do lugar onde eles estavam escondidos. E o anjo vem e diz: você vai sair daqui. O Senhor disse: você vai sair e vai liderar um povo de Israel. E vocês vão derrotar os medianitas. Mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Às vezes o Senhor coloca coisas para nós fazermos que muitas das vezes a gente não acredita que é capaz de fazer. Mas nós temos que crer que se o Senhor está conosco, nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor ela vai dizer: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Mas mesmo assim Gideão questionou. Ele dizia: eu sou o menor dos menores lá na minha família. Então, o anjo do Senhor confirmou que a convocação de Gideão, fazendo com que ele fizesse um fogo, que ele fizesse uma oferta para o Senhor. E ele fez. A primeira coisa que Deus ordenou para Gideão é que fizesse um altar. Olha só como que Deus age. Deus conhece nossas limitações, sabe que até onde nós podemos ir. E Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. E nós acreditamos no Senhor. Vou parar um pouquinho debaixo dessa sombra aqui. A paz do seu maçã. Deus abençoe, querida. Estou fazendo uma caminhadinha aqui. Já estou até meio suadinha, mas... E filmando aqui o condomínio aqui. Parei debaixo da sombra porque está muito quente. Então, o que eu quero dizer? A primeira coisa que Deus pediu foi que Gideão fizesse um altar para ele. Mas não era qualquer altar. Deus pediu a Gideão que desmanchasse, desfizesse o altar que já tinha sido construído pelos medianitas com um altar para Baal, né? Para um Deus de letra minúscula, porque ele não é Deus, e que pertencia ao pai dele. E ele foi perguntar: mas como que eu vou fazer? Eu vou derrubar um altar que meu pai construiu, porque, claro, todos eles estavam adorando Baal, e agora construiu um altar no topo, um altar no mesmo lugar, mas mais em cima, no topo. Então, pensa bem, se essa ordem for dada para mim ou para você, se essa ordem for dada para mim ou para você, Lucimar, se nós estivéssemos num lugar, gente, vamos supor que nós estamos num lugar em que nós não somos livres para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Andando aqui no meio da rua, aqui na praça, e passa pessoas, né? Alguns aqui com muita mistura de imigrantes, né? Nós vamos ter aqui hispanos, portugueses, brasileiros, americanos, claro. Mas quem entende eu estou falando, está vendo que eu estou falando uma palavra da parte de Deus. E vamos supor então, vem cá comigo, vocês que estão aí, que nós estamos num país onde que nós não podemos adorar o nosso Deus. Nós não temos liberdade porque lá existe outros deuses, né? Como existe por aí, tem uns que adoram uma vaca, tem outros que adoram Buda, Maomé. Quer dizer, tem vários países assim, e você não pode ler a Bíblia, você não pode falar do nosso Deus, do único e verdadeiro Deus. Porque, você pensa comigo, se você for procurar a tumba lá onde foi enterrado, lá o sepulcro lá de Maomé, você vai encontrar que ali jaz ali Maomé. Qualquer um desses deuses que eles criaram, que eles inventaram. Mas você nunca vai achar de Jesus. Porque o nosso Deus, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não ficou nem o corpo, não ficou nada aqui, físico dele, né? Então, nosso Deus é maravilhoso. Então, ele pensa: como que eu vou fazer agora? Gideão pensa, e eu penso com você. Nós somos enviados para este lugar.
Rayane, Deus te abençoe no Jesus. João, Deus te abençoe. Gente, eu tô totalmente rouca, tá? Porque esses dias tem trabalhado muito na obra e feito lives. Eu tô rouca, a garganta tá seca e eu nem trouxe água. Então, vamos nos colocar no lugar de Gideão. Gideão já com muito medo, ele, o povo dele, todos, né, escondido, sentar aqui um pouquinho aqui. Escondido em cavernas e montanhas, tendo que plantar e guardar e esconder, porque o povo não ia aceitar, né, irmão José Alves? O povo via, destruía tudo, pegava os gado, pegava tudo, então ele continuava escondido. Aí Deus manda, vai lá, irmão José, irmão Rayan, irmã Marilda, irmão João, todos vocês que estão aí na live aí. Vai para esse país, derruba os deuses deles, derruba o altar que eles fizeram para os deuses deles, e agora vocês vão fazer um altar de sacrifício para Jesus de Nazaré. Gente, Gideão falou para um homem. Mas mesmo com medo, com muito medo, Gideão diz que Gideão foi e fez tudo isso à noite. Porque ele tinha medo até da família dele e dos habitantes da cidade. E pela manhã, a palavra vai dizer que pela manhã, os homens da cidade vieram e viram que o altar de Baal estava destruído. E eles concluíram que Gideão era o responsável por isso e deveria morrer. Olha para você ver, como o povo, antigamente, né, lá na Bíblia, os povos eles eram obedientes. Quantos não morreram a fio das espadas, enforcados, crucificados de cabeça para baixo, de todas as formas, jogados aos leões para ser destroçado, tudo pelo amor a Deus. E agora ele deveria morrer, porque a cidade, a família, deduziram que foi ele que fez isso. Foi então que Joazo, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um Deus, com letra minúscula, com D minúsculo, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Olha bem, é uma coisa certa, o pai, né, entrou em defesa do filho de Gideão e disse, se Deus Baal, se o Deus que vocês estão falando aí fosse verdadeiramente Deus, ele teria impedido que o altar fosse destruído. E foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubbaal, né, por causa disso. Aí, depois passado isso, eu acho interessante que, mesmo naquele tempo, os medianitas e seus aliados armaram uma invasão grande contra Israel. Então, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Gideão, capacitando para libertar o povo. Olha para você ver, Deus, quando quer fazer, ele não precisa de muitos, não. Ele faz com um. Aleluias, glória a Deus. Ele faz com um. Ele usa quem ele quer. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de um que crê e que obedece. Amém? É melhor obedecer que sacrificar. Então Gideão convocou o exército. Olha para você ver. Gideão convocou um exército para formar um exército para poder ir lutar contra as tribos de Manassés, de Zebulu. Deixa eu virar isso aqui. Pai do Senhor José Alves, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ali está a paisagem, ali tem uma pedra linda do lado de lá. Eu estou aqui no condomínio, sentadinha aqui. Aqui nós temos uma área boa, tá vendo? Tem a churrasqueira ali. Isso é no condomínio, a gente tem 3 areazinhas boas assim. Vou deixar vocês apreciando essa natureza linda do Senhor, as casas. Então, onde eu estava, Gideões convocou o exército das tribos de Manassés, de Zebulon, Assé e Naftali, que somaram 32 homens.
Gideão não tinha experiência de guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Olha só, Gideão queria uma confirmação de Deus. Ele ainda queria a confirmação de Deus. E ele fez um propósito com Deus. Ele disse, Senhor, eu vou colocar um velo de lã. Olha só, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ele disse assim, Senhor, eu vou colocar um novelo de lã. Olha só o que Gideão arrumou, gente. Vou virar até aqui para mim, aqui, ó. Gideão colocou um velo de lã, eu acredito que deve ser de carneiro, né, de ovelha, um chumaço de lã. E o pessoal passa se olhando, assim, nos carros, porque vê que eu estou sentada aqui conversando. Oh, Jesus. Gideão colocou então esse velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco, olha para você ver. E pela manhã ele viu que isso aconteceu. E na noite seguinte, Gideão ainda queria mais uma prova para ter certeza que Deus era com ele, que Deus estava na frente, porque ele estava com medo, ele estava formando exército, mas ele ainda tinha medo. Então, na noite seguinte, ele pediu que a lã ficasse seca, ao contrário agora, que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. E mais uma vez, o Senhor deu sinal da tua presença e assim aconteceu. Antes da batalha, porém, lembramos que Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isso poderia gerar orgulho entre o povo. Eles já tinham 32 mil soldados, juntado 32 mil soldados para libertar o povo de Israel. Mas o Senhor disse, é muita gente. E como Deus sabia que ia ser vencido de qualquer maneira, né? Ia ser vencido, essa guerra, esse tempo de escravidão de Israel. E como Deus sabia, Deus falou, se eu permitir que vai, os 32 mil vão dizer que ganharam porque eram muita gente. Não é verdade, Lucimar Santos? Ele vai dizer, era muita gente, por isso ganhou a guerra. Então Deus deu uma ordem a Gideão e disse para ele que ele mandasse todos os covardes do exército embora. E quando Gideão ameaçou e disse, Ailton, Deus te abençoe em nome de Jesus. Paraná, um abraço Paraná. Quando Deus disse para Gideões, olha, manda que os medrosos saiam e vão embora. Então Gideões provavelmente conversou ali e falou, quem de vocês está com medo? Pode ir embora agora, pode sair agora. E disse que 10 mil homens foram embora, restando agora 22 mil homens lá no exército. Então depois, os descuidados também foram dispersos. Foi quando Deus fez a prova que mandasse eles tomar água, né? Com a mão. E ali o Senhor saberia. E eles foram, nenhum deles passaram. Restaram somente 300 homens que quando foram tomar água, estavam tomando a água, mas estavam despertos. E esses 300 homens deveriam lutar contra 135 mil medianitas e aliados. 300 homens para lutar contra 135 mil medianitas e aliados. Mas o Senhor estava com os Gideões e os 300. Essa é a parte importante. Essa é a parte importante. Porque, olha, entre esses 300, que foi escolhido, já não estava mais aqueles medrosos e aqueles que estavam distraídos. Então eles já não estavam lá. Muito bem. O que Jesus queria? O que Deus queria? Que só fosse para a guerra o mínimo de pessoa, para não se dizer que quem ganhou a guerra foi os homens. Porque se lutar com 135 mil, tem que estar na presença de Deus, tem que ser Deus. Amém? Vamos ver aqui, o que o Senhor continua dizendo aqui nessa parte aqui. Aleluia, glória a Deus.
Jesus queria provar que é Ele que faz, não é o homem que faz. Porque acontece que as pessoas pensam que é eles que fazem. Eles fazem pela força própria, mas não é. É o Senhor que faz. Quando o Senhor diz que Ele pode usar 1, Ele pode usar 10, Ele pode usar 300, Ele pode usar quanto eles quiserem. Né? Ali estavam os 300, glória a Deus, aleluia. Esses 300, Deus estava com eles. Os outros foram embora. Mas eles sabiam, tem um louvor da Eliane, da Elian Oliveira, parece, que ele diz que esses 300 eram os 300 que obedeceram, eram os 300 corajosos, eram os 300 verdadeiros, eram os 300 valorosos. Então, eram estes homens que Deus estava buscando. É estes homens que o Senhor precisava. Ele não precisava de mais nenhum, ele precisava desses aí, valentes, corajosos. E assim Gideão saiu. Deus abençoe a pastora Genessia, a paz do Senhor, Márcia, Deus te abençoe em nome de Jesus. E assim foi feita a libertação de Israel. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Ele liderava um turno do ataque da noite, que deixava os medianitas confusos. E com o exército inimigo, eles conseguiu e prosseguiu e matou os líderes. Finalmente o povo de Deus estava livre dos seus opressores. Graças a Deus. Agora o povo de Deus estava livre dos seus opressores. Foram muitos anos de opressão. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro e despojo da guerra. É normal, porque eles venceram a guerra. E com todo esse ouro, Gideão fez um tipo de verso acidental que ele colocou em Orfa, que é uma cidade. Tá bem? O que eu quero dizer? Deus foi lá no lagado, onde estava ali onde estava malhando trigo, Gideões, um homem só que disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eles são numerosos, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu sou o menor da minha casa, mas o Senhor olha para você, mas Ele não te vê como o homem te vê. Aleluias, glória a Deus, está me entendendo? Deus não te vê como o homem te vê. Às vezes você se vê de forma que você se acha fraco, você se acha incapaz, mas Deus não te vê assim. Deus te vê como uma pessoa capaz. Deixa eu virar a câmera aqui, caminhando aqui minha voltinha. Deus te vê de forma diferente. Muitas das vezes, aquele que vai te ver, vai te julgar pela sua aparência, vai te julgar pelo seu desempenho na vida espiritual. Tem pessoas que são tímidas, que são mais quietas, mais tímidas, e grandes mulheres de Deus e homens de Deus. Mas, às vezes, a gente até fala: vamos fazer uma live? Eu não consigo, não. Eu sou muito tímida, esse negócio não dá para mim, não. Não quer dizer que essa pessoa não é usada. Ele é usado pelo Senhor, provavelmente em outra área. Ele vai orar, expulsar demônios, ele vai orar, o enfermo vai ser curado. Deus vai fazer a obra através de cada um de nós. Então, nós temos que aprender com isso, com Gideão. A moral da história é nós aprendermos com Gideão que Deus, primeiro, aprender com Deus, que Deus não precisa, absolutamente, Ele não precisa de multidão para vencer uma guerra. A gente vê que às vezes tem igrejas numerosas de pessoas, mas estão ali mais pela festa, sabe? Pelas músicas, pelas festividades, promove muita coisa, muito barulho de festas, coisas, e as pessoas vão e lotam. E muitas das vezes o próprio Jesus nem lá dentro está. Aleluia, glória a Deus. É triste, é muito triste, porque não é porque você vê que tem muito aglomeramento de pessoas numa certa denominação
que todos ali estão seguindo a Jesus, todos ali são salvos. Não, isso não quer dizer nada não. Porque o Senhor, Ele pode usar um, Ele pode usar dois, Ele pode usar quantos Ele quiser. E nós aprendemos com Gideão que mesmo que ele se achasse incapaz, o anjo do Senhor disse para ele: você é um homem valoroso. Ele ainda disse: como o Senhor fala que eu sou valoroso? Eu estou aqui, olha como é que está meu povo, olha como está a minha vida. E a pessoa se sente abandonado. Deus me esqueceu, Deus não fala mais comigo, né? Mas não lembra que tem que buscar a Deus. Que eu e você temos que buscar a Deus, clamar a Deus. Buscar. Não adianta frequentarmos um ou outro lugar. Achei que estava me chamando aqui atrás. Não adianta nós buscarmos, aleluias, um milagre, queremos um milagre na nossa vida, se nós não estamos preparados para receber esse milagre. Porque o Senhor quer que nós buscamos a Ele em primeiro lugar, para que depois Ele possa nos entregar um milagre. Você já pensou, um exemplo aqui, uma pessoa que está orando porque hoje em dia tem muitas orações que eu vejo como oração é totalmente errada, que é orar pedindo a Deus coisas materiais, bens materiais. Porque a palavra diz que não vai juntar tesouros aqui na terra, buscar primeiro a justiça do Senhor, né? Não que seja errado, que seja... Não. Você tem todo o direito, como homem ou mulher de Deus, de comer o melhor dessa terra. A palavra ainda diz que o justo não mendigará o pão. Mas às vezes a pessoa, é porque ele está frequentando a igreja, ele se acha que está fazendo tudo certinho e tal, ele vai lá e compra um carro do ano, exemplo, tira um carro do ano, mas ele não tem condições de pagar. O emprego dele não é suficiente para ele bancar as despesas da casa, da família, e ele tira um carro do ano, né? E põe aquele adesivo: Deus é fiel, e leva a chave lá na frente, e faz todo aquele ritual. Pastor, olha aqui, quer que a igreja ore, agradecendo, tirei meu primeiro carro do ano, e ora, e a igreja ora, que bênção, que maravilha, e tudo. E às vezes a esposa está lá aflita pensando: como que nós vamos pagar esse carro? Aí ele diz: Deus proverá. Não é assim. Deus provê o teu emprego, Deus provê a tua saúde, e você tem antes que falar com Deus, esperar Deus responder. Porque senão, daí 6 meses, o banco vai estar tomando aquele carro vai para o leilão, e o pior do que tudo, ele vai com adesivo pregado atrás: Deus é fiel. Aí aquele que não é cristão, que vê aquele carro lá com esse adesivo, vai rir, porque Satanás vai rir dessa situação, vai dar gargalhada dessa situação e vai dizer: o Deus dele é tão fiel que o carro dele veio parar aqui, ó, no leilão. Não pagou, suja o nome, né? Uma coisa que o cristão deve vigiar muito, para não sujar. Então, tudo que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, nós devemos fazer debaixo da permissão de Deus. Preste atenção, eu não vou falar que você tem que fazer nada debaixo da permissão do seu pastor, ou sua pastora, ou seja lá o que seu líder lá. Eu não vou te dizer que você vai vencer, que você tem que ouvir o seu cônjuge, ou parente, ou a mãe, ou o pai, porque certas decisões na nossa vida, coisas sérias na nossa vida, Deus faz. E é só Ele que pode fazer. É lógico, tem as coisas aqui na terra que é para mim e para você fazer. É eu e você que temos que fazer, não temos que esperar por Deus. Você tem uma criança pirracenta dentro de casa, né? Vamos dizer, um exemplo. Uma criança que faz birra, criancinha, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, birrenta, que está no supermercado, quer um chocolate, a mãe não pode comprar na hora ou não quer dar naquela hora. A criança se deita no chão, a criança estribucha. Aí você contorna com a situação, morre de vergonha, mas vai para casa e chega em casa, o que você vai falar? Você vai falar com Deus assim: Deus, me ajude com essa menina, eu não aguento mais tanta birra, tanta pirraça. Olha, se Deus tivesse que
parar as coisas tão importantes do mundo para te ajudar a educar o seu filho, para me ajudar a educar os meus filhos, né? E não tem motivo, não existe isso. Provavelmente, se você ouvisse a voz de Deus, eu diria assim, não, minha filha, mas isso aí não é problema meu, não. Isso você pode resolver da forma que você achar que está certa, né? Tem gente que não concorda e todo. Hoje tem um monte de instituições aí que é um perigo você até falar alto com a criança, mas a Bíblia diz que não retirar a vara. Se precisar corrigir com amor, não é para machucar, mas vamos corrigir. Mas não é Deus que vai descer do céu e educar os nossos filhos, não é? É responsabilidade nossa, Ele entregou para nós. Então, quando Jesus esteve ali na situação ali da morte de Lázaro, por que Jesus pediu para que eles tirassem a pedra? Para que Jesus pediu? Por que Jesus pediu? Um Deus que ressuscita um morto, um Deus que que faz o cego enxergar, o coxo andar, o paralítico sair andando. Esse Deus, ele não poderia dar ordem àquela pedra para se mover? Claro que poderia. Deixa eu abençoar a Ana Lúcia Vieira. Deixa eu abençoar aqui, em nome de Jesus. Ele não podia? Podia. Ele daria ordem ali, naquele momento ali, a pedra e falava com a pedra, mova-se, pedra. Pronto, a pedra iria se mover. Mas Jesus não fez. Jesus falou, tirai a pedra. Porque isso aí competia a nós. Nós podemos fazer. Nós podemos tirar a pedra. Agora, ressuscitar o morto é só Jesus que pode, né? Então, Gideão venceu a guerra somente com 300 e lutou contra 135 mil, né? E saiu com os ouros lá, as pratas que eles deram para ele, que era de costume, perdia, tinha que dar. Aquelas coisas ali, os ouros, né? Coisas da guerra, os despojos da guerra. Então é isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Não deixe ninguém te desanimar, não deixe tentar te parar, porque nós estamos cheios de pessoas ao nosso lado, invejosos, que invejam coisas que você nem percebe que você tem e às vezes tão pouco, mas o outro inveja. Inveja o ministério, inveja o casamento, inveja nos filhos, inveja naquele carro que você comprou, inveja naquela casa que você conseguiu alugar, uma casa maravilhosa, ou aquela casa que você comprou. Mas são pessoas que não estão na presença de Deus e não sabem quanto que você chorou, que você caminhou na presença de Deus para você ter o que você tem, conquistar o que você conquistou ou que você vai vir a conquistar. Olha que lindo. Então, Gideão, com toda a humildade dele, se achando totalmente incapaz, Deus provou para ele que ele era capaz sim, e ele foi capaz. E está certo, porque tem coisas que eu vou ter que fazer sozinho. Você quer ver, às vezes na tua igreja, você quer louvar um hino. Tem a cantora que louva. Já aconteceu isso comigo em igrejas que eu congregava. Eu não sou cantora. Primeiramente, eu sou cantora. Eu gosto até de brincar que eu sou cantora de... Ana Lúcia, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu falo que cantora lá do banheiro, lá, tá tomando banho, lá, cantar lá. Mas eu gosto assim mesmo. Sou atrevida. Uma coisa que eu não tenho acanhamento para adorar o Senhor, para louvar. Mas, aquelas que já têm aquele dom, né? Aquela voz, aquele dom para cantar, e já aconteceu comigo de eu pedir em umas 3 ocasiões, pelo menos, diferentes. Com pessoas diferentes, com cantoras da igreja diferentes. Ai, irmão, eu gosto tanto desse hino. Por exemplo, eu amo aquele hino, Vaso de Alabastro. Eu amo esse louvor, Vaso de Alabastro. Mas, vamos ensaiar, irmã? Saia comigo, me ajuda. Eu queria tanto cantar esse hino, aí você ia comigo, você me ajuda, ou você me ajuda, eu vou na sua casa, você só me ensina a entrar nele, a sair direitinho do playback e tal. Nunca encontrei uma que fizesse. Nunca encontrei uma que fizesse. Não fazem.
Isso é o quê? São pessoas que recebem talentos que Deus deu e que Deus pode tomar. Eles recebem esses talentos e não se prontifica a dividir esse talento com ninguém. É um egoísmo, muitas vezes medo que o outro cresça. Isso, tudo isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você quer cantar um louvor na sua igreja, ou quer dar um testemunho, ou quer levar uma palavra, peça oportunidade. Peça oportunidade e vai e faça. Porque eu vou te falar uma coisa. Ninguém aqui na Terra, nesse planeta Terra, não há um cantor, uma cantora, nem um músico. Não existe um que se o anjo do céu descendo, mesmo rouco, se tiver rouco, ele canta de forma sobrenatural que ninguém aqui vai cantar. Então, meu irmão, ninguém é perfeito não. Ninguém é perfeito não. Às vezes a gente vê as pessoas deixando de louvar porque eu não tenho voz, eu não consigo cantar direitinho, eu não sou entoada. Escuta, aquela que canta mais perfeito na sua igreja, igual torna a falar, se o anjo descer naquele momento ali, ela é nada. Ela vai ser nada. Aquele melhor pregador, se Deus enviar lá do céu um para pregar, aquele pregador não é nada. Então é o que eu estou falando, não devemos nos entristecer com aquilo com que o homem vê em nós e fala de nós. Devemos somente preocupar no que Deus está vendo na nossa vida e pedir a Deus que nos capacite naquela área que você mais gostaria de atuar. Amém? Eu amo saber que Gideões passou por isso. Vou sentar aqui um pouquinho. Saber que Gideões foi e lutou e venceu. Assim eu e você também podemos vencer. Eu e você podemos vencer. Que a nossa felicidade, que a minha felicidade, o meu ministério ou o seu ministério, que você louva ou você prega, não importa o que você faz, mas que o seu ministério, nem o meu ministério venha depender de ninguém. De ninguém. Somente de Deus. De ninguém aqui na terra. Não deixe de fazer o que Deus falar contigo, o que Deus tocar no seu coração. Obedeça, faça. Gideão fez, ele obedeceu e ainda fez prova com Deus, né? 2 vezes. Porque tanto medo que ele tinha que ser uma certeza absoluta. E Deus confirmou. E assim Deus confirma na minha vida e na tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Seja forte. Não dê ouvido a palavras contrárias. Não dê ouvido a pessoas que dizem que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não é capaz. Não dê ouvido. Se você descer do púlpito da sua igreja, que você acabou de cantar, e lá de cima você está vendo uma irmã cochichando com a outra, decanta, araias, não dê ouvido. Feche os seus olhos e louve. Feche os seus olhos e pregue, não olhe. Não presta atenção, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir. A paz do Senhor, irmã Mara Almeida, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Me liga depois, tá? Pra gente conversar, quero saber notícias. Então, o Satanás ele veio para isso mesmo, para colocar dúvida na nossa cabeça e dizer que nós não somos capazes. Quantas vezes eu fazendo as lives, entra alguém, eu mando mensagem depois, fazendo algum tipo de crítica, dizendo até que são críticas autoconstrutivas, mas não são. Não fazem, não quer ver você fazendo, e o que você faz, eles vão criticar. Então, eu tenho uma frase que eu li há, sei lá, uns 30 anos atrás, que não me saiu da minha mente, que diz assim: se você não estava aqui para fazer, então não critique o que está sendo feito. Porque não vai para fazer, mas quando chega quer criticar. Ah, mas cantou que louvou muito desituado. Ah, mas que palavra boba, que testemunho bobo. Só você viu a live da irmã? Nossa, que live ruim. Irmãos, faça não. Ei, eu estou aqui que nem Gideão.
Sou nada. Sou a menor na casa do Senhor. Sou a menor das menores. Eu sou menor dos menores. Eu sou como um grão de areia no oceano. Eu não sou nada. O que eu tenho é a graça e a misericórdia de Deus. E sim, venho aqui, faço minha caminhada, deixo uma palavra e incentivando a palavra de motivação. Exatamente, missionária, não faz e gosta de criticar. Então vem fazer, né? Então vem fazer. Porque às vezes eu vejo pessoas repetindo literalmente alguma oração que eu deixo nas lives. Eu estou assistindo a live da pessoa, a pessoa está repetindo literalmente a oração que eu fiz numa live. Mas tudo bem, não é problema, porque está proclamando também a palavra. Amém, glória a Deus por isso. Não é problema, isso aqui é aberto ao público. Se eu quisesse privado só com meus amigos, eu colocaria, mas isso é aberto. O que eu quis trazer com essa palavra de Gideões e os 300 foi uma palavra de motivação. Para que você não se desanime quando o Senhor falar com você, vai e faça. Eu te ordeno que vá lá e faça, vai e faça. Não duvide da capacidade, porque você não estará sozinho. Aleluias, glória a Deus. Você não vai estar sozinho, você vai estar com Deus. O Senhor vai estar com você. Amém? Todo tempo o Senhor vai estar com você. É Ele que te sustenta. Ninguém mais. É o Senhor que te sustenta. A sua alegria, ela deve vir do céu, do Senhor. Você não pode ser dependente, não deve ser dependente. Eu só vou cantar se aquela irmã for comigo cantar, porque sozinha eu não sei. Eu só vou pregar se a irmã pregar comigo. Eu só vou fazer uma live se a irmã fizer a live comigo. Não façam isso. Deus quer usar é você. Deus quer usar você, assim como usou os 300. Amém? Querido eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, aqui na Tua presença. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, por esses minutos que nós passamos aqui junto. Pai querido, Pai eterno, muitos entraram, saíram, alguns ainda estão e outros ainda vão ver essa live. Que essa palavra de motivação, de incentivo, possa chegar aos ouvidos daquele que precisa ouvir essa palavra, através do compartilhamento, através da forma que o Senhor quiser usar, mas que chegue até alguém que precisa ouvir essa palavra, que está se sentindo nesse momento derrotado, que está se sentindo que não é nada, que está se sentindo que o ministério dele não tem mais jeito, que está achando que Deus não usa mais, que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Senhor, em nome de Jesus, toma essas pessoas em Tuas mãos, que haja um renovo espiritual e que o Senhor venha gerar sonhos na vida dessas pessoas, que essas pessoas venham se engravidar de sonhos grandes, de louvar, adorar, de pôr as mãos e que haja cura, que haja libertação através das nossas vidas, através das nossas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra nos lares, Senhor, abençoa as famílias, os filhos, os casais, os casamentos. Pai, entra, Senhor, também naqueles lugares onde o homem não vai, onde nenhum líder evangélico vai, Senhor, ali no vale da sombra da morte, mas o Senhor vai até lá. Vá, Senhor, até lá. E entra, Senhor, com poder e glória, agindo com poder e glória, curando, Senhor, restaurando vida, Senhor, tirando os seus leprosos, prostitutas, todos aqueles que estão no lamaçal do pecado, que o Senhor possa, Senhor, enviar, Senhor, assim como o Senhor enviou um anjo ali para falar com o Gideão, Senhor, e preparar o Gideão, que o Senhor também envie nesses lugares, Senhor, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos presídios, em todos os lugares onde houver uma necessidade, Pai, em nome de Jesus, Pai, onde houver necessidade de cura de alma, de espírito, do corpo físico, Pai, em nome santo do Senhor Jesus, entra, Pai, com providência, entra fazendo um milagre, entra restaurando vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento de intimidade com o Senhor. E essa palavra falou no meu coração, e é por isso, Senhor, que eu estou aqui fazendo essa pequena live aqui, porque essa palavra já tem falado comigo há uns 2, 3 dias, através da força, da obediência de Gideão, que mesmo na fraqueza dele, na humildade dele, no entendimento dele que ele não podia, Deus disse para ele, eu disse que você pode, e é eu que te fortaleço. Então, se é o Senhor que está chamando, nós devemos obedecer. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, pastor Eliene de Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Eu terminei aqui a minha caminhadinha aqui,
que tá gostoso, tá o sol quente, tá um ventinho, tá vendo as árvores? Tá um ventinho, tá bem fresquinho, bem gostoso, amém? Deus abençoe vocês, fiquem em paz. Um beijo no coração de vocês e tenha força, tenha fé. Quem te conhece é Deus, quem te observa é Deus, quem sonda seu coração é Deus. Não é pastor, não é líder, não é ninguém. É Deus que sonda. É só o Senhor sabe o que vai dentro do meu coração. É só o Senhor sabe o que vai dentro do seu coração. É só o Senhor conhece verdadeiramente as tuas necessidades e as minhas necessidades. É só o Senhor sabe aonde que Ele tem que agir na sua vida e na minha vida. Amém? Então não se desespere. Pare de sofrer. Acredite nesse Deus poderoso que nós servimos, no Deus eterno. Acredite nele, não sofra. Amém? Que as suas lágrimas sejam de alegria e nunca de tristeza. Que você venha chorar sempre de alegria e nunca de tristeza. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Paz do Senhor.